Turma, seguinte, canal Entre Véus e Verdades, Entre Véus e Verdades, tenta falar melhor, né? Mas esse já começa escorregando, mas toca a ficha. Alessandra Oda, lá do Japão, Hello, people. deixando de lado suas horas de sonos de qualidade pra falar com esse idiota aqui, beleza. Bom, como é que tu tá? Tô tudo bem, tá tudo bem. Ainda o mega terremoto ainda não atingiu aí daqui, pode estar tranquilo. Ah, tu viu? Vamos até responder esse comentário aí. Teve um dos nossos cortes da nossa live anterior, onde o cara respondeu lá, como é que é? Ele chamou o vídeo de... Ele usou uma palavra, um termo bem bacana, bem requintado, pra dizer que o nosso vídeo não tem consistência alguma lá, sobre as informações. E ele comentou que nenhum ser humano consegue fazer adivinhação, deu. Pô, beleza, ela falou que tem a parte Ah, científica lá. E esse cara, obviamente, ele vai entrar no quadro lá respondendo a ofensas e perguntas e alguma coisa assim. interessante, não. Então fala pra ele dar uma olhada nos sites aqui japoneses. Aí hoje em dia com a tecnologia, eu não vou saber, assim, se você quiser depois até eu passo pra você, tá? Depois você pode colocar de repente num adendo ali no seu vídeo, já que você vai responder pra ele. Você coloca os sites pra ele poder pesquisar. E aí, com a ajuda da IA, hoje ele pode pegar e acho que o próprio celular dele tem como traduzir, né, do japonês para português. Se bem que é melhor ele traduzir do japonês, depois para o inglês e do inglês para o português, que fica mais fidedigno. E aí ele vai ver se é adivinhação. É, não, porque Eu adoro essas coisas sarcásticas assim. Não, eu acho muito massa a parte do hate, até porque, como eu sempre falo pra todo mundo, né? Se tem alguém te odiando, cara, essa é a ideia, tá? Quando tu É, incomoda algumas pessoas, pode ser que uma grande maioria delas tá se alimentando de boas coisas que tu tá falando. Aí tem sim. aquele 1% ou 5 raivoso, que é o que esses se dedicam, eles vão lá, dói no fígado, no pâncreas deles, eu vou torrar essa pessoa agora, daí começa a destilar o ódio. Isso é maravilhoso, cara, porque daí tu vai lá, É. responde, engajamento, então assim, ele Então, as pessoas elas não entendem na real que elas estão ajudando, até, inclusive, né? Pra mim não, assim, não acho ruim o hate. Claro, não é legal tu chegar lá e ter 1000 comentários ruins e um comentário legal em um vídeo. Não. Sim, Mas sim, em compensação eu também tenho o oposto ali, né? Muita gente elogiando muita coisa, tanto acho que no meu canal quanto no teu deve ser o mesmo esquema. E aí tu vai sim. focar em um cara raivoso ou uma mulher raivosa contra 1000 pessoas que estão elogiando as coisas, né? Não vamos perder tempo. Não, não, mas assim, isso aí não é teoria da conspiração e muito menos adivinhação. Isso aí é uma coisa que vai acontecer, gente. Isso aí é uma coisa que tá. É só a pessoa. Sabe o que acontece? O que eu fico possessa na real, Fraga? É porque assim, se a pessoa vê uma notícia que ela fala assim, não é possível que isso seja verdade, ela vai pegar e vai. No mínimo, ela vai escrever no Google. Olha, eu fiquei sabendo de um tal de mega terremoto no Japão, é verdade? Cara, é só pesquisar, só que a pessoa ela tem a preguiça mental Total. de pesquisar e ainda quer se dar ao luxo de fazer um comentário superficial. É um chinelão, vamos colocar, como a gente fala aqui no sul, né? Ah, vamos lá. Então agora, ó, eu tenho uma certa pauta aqui hoje, né? A coisa tá veio mais organizada. Ó. O Clube de Bilderberg, quem realmente dita as regras do mercado mundial. Ah, eu não sei se tu sabe a respeito de... tem os ativos, que é BlackRock, se eu não me engano. Sim, já ouvi falar. Falei, inclusive, acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, depois eu fui pesquisar mais, foi a nossa querida amiga aí que você sempre fala da Papel. Ah, da Papel, a Rapel, sei lá, cada um com o nome. Bah, e outra, né? Falei em Rapel, tu não sei se tu ficou sabendo Ah, aí do lance da não. guria da corda. Não, isso aí já foi pauta de live dessa semana no meu canal, com certeza. A primeira coisa que eu falei dessa semana foi isso. Que doideira. Aí, assim, falando de lado espiritual e lado. E aí o lado técnico da parada, né? Bom, quanto ao técnico, sem fundamento, né? Ninguém conseguiu ver, até quem tava filmando, que a guria tava sem corda, tá? Aí tem uma galera explicando ali sobre o lado espiritual. Daí teve uma, não sei se tu já ouviu falar da cigana sulamita. Não falo isso pejorativo, tá? Tem uma galera que ama ela e tem uma outra galera que obviamente não curte, né? Principalmente a galera vermelha aqui do país. Porque ela é patriota, aí classificam ela como, enfim, tu sabe, né? Os Ah, adjetivos. sei. Sim, sim, sim. Aí ela foi lá e falou que muita gente do entorno dela queria, vamos dizer assim, amaldiçoou ela. Ou seja, não era pra ela estar lá, não era pra ela ter feito aquilo, mas no entusiasmo, no, sei lá, no furor do momento, ela acabou topando aquilo ali, mesmo com um certo receio. E aí deu no que deu. Então, assim, se é ou não, deixe pra família falar a respeito. Mas agora, que eu achei um absurdo. Tanto que todo mundo agora, com esse lance da IA, todo mundo começou a comentar, tá, mas é IA ou é real isso aí? Não pode ser real. Então, não, não, Rolou primeiro muito que assim, isso. eu vou falar que quando eu vi, a primeira coisa que, na hora que eu abri o Instagram, apareceu isso pra mim. Gente, eu não tô Aí rindo eu da olhei, desgraça, tá? Eu só tô rindo né, da.
Não, da não, é nossa porque conversa assim, aqui. claro, mas é lógico, eu acho que isso aí não precisa. Só para quem ainda não está inteirado na nossa conversa aqui, no seu jeito de ser aqui, vai interpretar de uma forma diferente. Mas o que que É. acontece? Eu até comentei, né, na minha live com a minha amiga lá, e eu falei para ela assim que é engraçado que. Engraçado não, né? De novo, vamos aqui É. falar. É assim, é um Interessante. pouco. É interessante, boa, muito obrigado. É como a gente relaxa quando a gente está achando que está seguro, né? Porque dizem que os maiores acidentes de carro acontecem perto de casa, porque a gente já está se sentindo seguro. E aí eu fiquei pensando que essas pessoas que estavam lá, ela principalmente, né? Porque começaram a falar assim, como é que ela não percebeu? Mas é porque, primeiro, ela estava pagando para um serviço. Então, ela estava lá já com adrenalina, com todos os hormônios possíveis e imagináveis ali rodando no organismo dela. Então, tipo, ela não estava pensando na corda, não era ela que tinha que pensar nisso, na real, né? Então Sim. ela relaxou, né? E as pessoas que já estavam lá, eu fico imaginando, né? Porque eu não quero pensar mal dessas pessoas. Estou aqui pensando que foi um lapso, por mais incrível que possa parecer. Mas talvez elas estejam tão acostumadas e tão automatizadas que elas não perceberam que tinham que fazer isso. Tanto é que aí eu até dei uma analogia, que aqui no Japão, cara, aqui o kakunin que a gente fala, kakunin aqui é a checagem. Você tem que fazer kakunin. Então, tipo, aqui Hum. são vários, tipo, não é double check aqui, são várias vezes, tem que ficar, e o japonês ele faz apontando, porque aí quando você aponta, eles falam yoshi, 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 que eles estão verificando se está tudo certo. Então assim, é uma coisa que eles verbalizam, inclusive, porque é porque você está afirmando que está certo, entendeu? Então você está olhando e você está apontando e você está falando, então tá tudo certo. Pô, eu já vi que eu Então nasci no é lugar assim, errado mesmo. Cara, eu tenho mas então, tudo de japa, aqui velho. Aqui, isso aqui é uma coisa impressionante. Desculpa aqui me alongar, mas eu tenho Não, que não, falar a não, tá respeito massa? tipo, tem pedágios aqui, né? Aqui nós temos esses pedágios que acho que deve ter aí também no Brasil, que você já passa direto, já Uhum. desconta do seu cartão de crédito. Só que, por exemplo, eu não tenho isso aqui, porque eu pego muito pouco estrada. Só que quando eu pego, tem um guichê específico que você pode parar para você pegar o ticket, né, no caso, Uhum. e aí depois na hora de você sair, você paga. Mas tem um guichê certo ali. Os outros guichês não tem ninguém lá, você passa direto. O que que acontece? Como eu não estou muito acostumada, de vez em quando eu erro a entrada. Quando acontece isso, nossa, você precisa ver como primeiro que eu atrapalho A todo o esquema vida. deles, né? Porque assim, é uma coisa que demora 20 minutos. O que que acontece? Eles vão fechar aquela parte do pedágio e eles é tudo um esquema que vocês têm que ver como é assim burocrático. Aí vem uma pessoa fazendo os cacunis para ver se não vai ter nenhum perigo para mim, para as outras pessoas que vêm de carro, para ele, porque ele tem que sair da cabine lá de longe, atravessar uma parte da estrada e vir falar comigo. Tá, e Tipo, aí depois o tem que pessoal buzina e xinga? não, não, porque que acontece? Antes disso tudo, na hora que eu paro e eu falo que eu esqueci, né, eu peço desculpas e tal, eles já fecham a chancela, eles já colocam a luzinha vermelha, provavelmente, porque eu não vejo, né? Mas lá atrás, assim, já dá com a luz vermelha que a pessoa não pode passar por ali. Então já é uma coisa totalmente esquematizada, entendeu? É organizado pra caramba. Ah, viva o Entendeu? Japão. E aí depois é lógico que demora, porque aí eles vêm, eles falam, eles querem ver de onde que eu vim para poder calcular o quanto que é o pedágio. Aí eles têm que voltar com o meu dinheiro para lá, depois eles voltam com, meu, o negócio é perfeito, mas eu sei que atrapalha muito o esquema deles ali, mas eles são muito solícitos, entendeu? Então assim, na real, eu tô falando isso para dizer o quanto que é importante você fazer a checagem, porque quando eles fazem isso, eles têm que atravessar uma estrada. E é risco para eles, risco para mim e risco para os outros. Então eles pensam em tudo isso, né? Então é importante você fazer uma checagem. Isso aí, na realidade, é um lapso do que aconteceu. É assim, é inacreditável. Cara, eu quando eu. Sabe que eu faço as operações. Fazia, né? Ultimamente eu faço bem pouco. Operações em campo com o meu ramo lá de atuação. É que tem gente que nem sabe o que é, então não adianta querer explicar, que senão estende a conversa para um outro lado chato. Mas vamos lá. Ah, Eu mas tenho. Eu explica um tenho pouco, é legal. tá, é a topografia, é medir relevos e depois passar isso para um software de desenho específico e tu gerar as curvas de nível, ou seja, sem tu visitar o local e ignorando todos os elementos físicos como construções, cercas, muros, postes, árvores e afins, se é a zona urbana ou rural, tu tem o relevo desenhado. Bingo. Então, sem tu visitar o local, tu tem uma descrição gráfica de como é o relevo. Só para o pessoal tentar entender isso aí. Então tu enxerga lá, da distância tal, que é a cota mais baixa, né? Que é a nível de altitude a nível do mar do solo.
Então disso tem ponto mais baixo, ponto mais alto. E aí tem uma representação gráfica que varia entre azul, quando tem água, verde, quando é o ponto mais baixo, até o vermelho, que é o ponto mais alto daquele relevo que tu dimensionou. Essa é a ideia, tá? Então tu passa por um prisma de cores que vai mudando de verde, amarelo para vermelho. Bingo. Então é isso que esse é meu trabalho, um dos, né? Porque daí também tem os 6 ramos que eu já atuei diferentes dando aula de CAD. Que muita gente fala, software ultrapassado, todo mundo usa Revit, mas vamos lá. Falando de prefeituras aqui a nível Brasil, tem prefeitura que nem CAD tem. Algumas prefeituras usam CAD pirata. Pasmem. Nossa. Eles Nossa. exigem que o profissional tenha o software, né? Na licitação eles pedem. Chega na hora de tu entregar o arquivo, tu tem que entregar o negócio e eles não usam correto. Tu é obrigado a ter. Bingo, começa por aí. Outra, às vezes eles requerem no pedido deles lá da licitação software XYZ, mas eles não têm nem como receber o arquivo, daí tu é obrigado a gerar um PDF. Aí tu olha assim, eu faço toda uma arte gráfica e na hora de entregar, em vez de eu entregar o arquivo, vocês abrirem, olharem o que vocês querem, tombar, fazer o escambau, vocês pedem um PDF. Vocês são atrasados mesmo, né? Viva o Brasil. Adoro o meu país, tá? Gosto do povo, gosto da cultura, não toda, mas uma boa parte. Mas em compensação, o paizinho sacana, hein? Mas enfim. Aí, voltando ao ponto da conferência, tá? Antes de a gente voltar para a pauta principal. Vamos lá. A questão da conferência, cara, por isso que eu acho que eu sou um japa que veio parar no Brasil, que não é possível. Em outra vida eu com certeza fui japa, não tem como. Porque eu tenho uma lista que eu pendurei na geladeira, antes de sair e colocar no carro, eu vou lá e passo por todos eles, mesmo os que eu não usei no dia. Aí eu olho, tá, mas eu preciso disso ou não? Pra não ter margem de erro de eu não levar uma coisa e chegar lá, pô, andei 200 quilômetros e cheguei lá no meio de uma mata, não levei o tripé. E eu preciso dele para colocar o equipamento. Pô, não existe margem para eu voltar quando eu faço o deslocamento. Porque senão eu sou obrigado a colocar um adicional no orçamento e, cara, é erro meu. Tá? Então eu não posso cometer erros, nem na ida e nem na execução. Bingo. Isso é prejuízo para ambos. E o tempo, que é o maior ativo que o ser humano tem. Sim. Aí, moral da história, eu confiro aqui dentro de casa, desço tudo e no carro eu pego a prancheta e de novo eu olho. E eu passo pela segunda vez. Caramba, E eu falo. igual aqui. E falo também, tal coisa. Parece um retardado, só que eu olho, cara, eu passo por retardado no pátio da minha casa. Quando eu chego lá na área, nada falta. Só que eu fui obrigado a ser metódico assim, porque eu geralmente trabalhei sozinho, né? Então eu não tinha margem para vou até no meio. E às vezes eu vou pro meio do mato sozinho, bater facão e tudo, e tem que erguer equipamento. Um deles eu tenho que erguer a haste e deixar ele a 4,50 de altura. Tá? Então fica aquele negócio lá balançando com o vento lá, às vezes. Eu tenho que botar pedras e tal, e catar coisas no ambiente que eu tô pra, além de fixar aquilo em solo, colocar travas para aquilo não tombar. Se der uma guinada de vento ou alguma coisa, né? E aí eu ligo o outro equipamento e saio para fazer a operação. Então tem um sistema de pensamento, vamos dizer assim, e um sistema de conferência bem similar. Por isso que eu comento que, até com outras coisas também, no meu cronograma de fazer desenho e tal, e como tu viu antes, né, da gente começar, eu tenho um link para cada coisa. Porque eu sei, tal pessoa, ela é, como brasileiro em quase que sua totalidade, quase que, vamos dizer assim que 90% é desorganizado, até mesmo mentalmente, eu organizei essas coisas, de não, aqui é só tal coisa, aqui é só para o ramo da topografia, aqui são só coisas CAD, aqui é, sei lá, links apenas do MetaShape, um software com que eu trabalho. Porque daí o cara, quando ele pergunta tal coisa, tá, tu olha aqui todo o acervo específico disso aí. Ou se não, tu tem o meu número para falar direto comigo aqui, beleza. Então eu, vamos dizer, amenizo as dores de barriga aqui com isso, né. É perfeito? Não, o povo insiste em dificultar a coisa, mas pelo menos eu tenho uma organização. Apesar de eu ter um amontoado de coisas aqui à minha volta, que se eu virar a câmera vocês se assustam, que parecem uma bagunça, eu sei onde tá cada coisa aqui, tá? O meu setor aqui, que é essa pecinha aqui, ele tem uma organização que é específica minha, mas eu cato lá no meio da bagunça minha, aparente, não, tá aqui o braço de não sei o que. Enfim, essa é a doideira. Só que pra vocês terem uma ideia, uma parte do meu case é a minha cama aqui, que era pra ser a minha cama, que às vezes eu trabalhava tanto uma época, né, muito mais do que hoje, que eu deixava o PC às vezes rodando e ia dormir com... Só não ficava a tela ligada, né? Mas eu ficava ouvindo o barulho do processamento aqui. Não, mas áureos tempos, né? Aí nessa época eu ainda tinha vacas gordas, agora tá... Cara, eu sei que não é um canal de política. Eu sei que tem gente que vai ficar chateada agora, vai cair fora do vídeo, mas depois que entrou essa merda de governo, ferrou tudo, tá? Falam mal do outro, mas economicamente era melhor. Ele falava as merdas que falava? Sim. Eu gosto do cara?
Não sei se eu gosto, acho que não, porque eu acho ele um tiozão do pavê. Mas assim, falando bem real, tava melhor, né? Gostem vocês ou não, o atual, cara, eu tenho nojo dele, tenho pavor desse cara. Pra mim já deveria ter, enfim, Mas sabe o que acontece? Eu acredito que desde que a primeira vez que ele entrou, o negócio só degringolou. desde a primeira. Desde a primeira. E aí o Brasil não conseguiu se recuperar, entendeu? O último bom, eu acho que foi o FHC, entendeu? Depois dele, meu. Que tu, não sei se tá ligada, tá com Alzheimer e tá, ele foi Eu fiquei interditado. sabendo, mas é verdade? Eu pensei até que fosse Não, é real, boato. é real, é real. Foi interditado, acho que em civil, acho que é. Interdição civil, uma coisa assim, porque ele não tem condições de cuidar de si. A mulher dele morreu faz tempo já. Eu lembro dela. E ele. Ele foi um bom estadista, tá? Realmente, dos caras de esquerda, esse é um que eu não posso falar muito mal, não. Mas o atual, pelo amor de Deus, né? Não, então, mas eu Aliás, acredito que depois dele, tudo piorou, tudo piorou, tudo piorou. não, eu E não, concordo. assim, o Brasil não conseguiu se recuperar. Não foi. Não, Depois daquilo lá, não conseguiu mais. o Brasil tá caminhando com uma fralda geriátrica na bunda, de pé descalço em cima do gelo desde aquela época. Bingo, é isso. E tentando subir uma ladeira com gelo. Então, Nossa, que cena, mas é isso mesmo. não, é isso aí. A gente tá cagado com cocô. Desculpa que eu vou falar isso, vocês são sensíveis, tá? É merda na bunda mesmo, lá no toba, e caminhando no gelo, meu. É isso. Espirrando e cata o ranho e continua. Hoje eu tô meio sem filtro, né? Eu tô cuidando um pouquinho. Mas é que nós tava falando sobre as regras do mercado mundial. E querendo ou não, tudo que Sim. a gente veio falando agora, pós-menina da corda, tem a ver com isso, cara. É, Pra mim, tem. Já ouviu falar de George Soros, né? claro. É. Assim, família Bilderberg e os Rockefeller, que são os caras da Vanguard de um lado e BlackRock, eu acho que é. Rothschild também, né? Esse eu acho que não, mas eu conheço Será que Rockefeller não? e Bilderberg. Não, eu não duvido, tá, desses nomes aí. Mas esses senhores do mundo, eles têm os ativos em uma empresa ou outra, e às vezes tu vai olhar, ah, tá, a empresa tal é de tal fulaninho, né? Na titularidade. Mas aí tu vai olhar principais acionistas, as duas empresas, sempre numa Ah, marca e na outra. é. Aí eles fingem que tem concorrência entre o refrigerante e tal, aquele do urso Sim, polar, e o outro que tem as duas cores antagonistas lá, os sim. contrastes. E aí tu olha, ah não, eles competem entre si. Cara, balela. Tu olha lá o número de acionistas e as empresas, numa tem um número maior, por exemplo, 60% tal família, né, tal empresa de acionistas, na outra 40. Aí tu olha na outra empresa é exatamente o contrário, ou seja, eles são donos das concorrências. Eles Não, e são. detalhe também que às vezes a árvore genealógica, né, dessas empresas, você vai vendo os nomes ali, e aí que é um que é primo de terceiro grau, do outro que é primo de quinto grau. Você vê que tudo se vai acumular em uma família só, né? No Com final certeza. das contas. Sim, o bolo total está na mão dessas famílias. Mas eles fingem que tem umas frações entre uma parcela e outra, né? É, Aí tu vai olhar, é é, primo de um, cunhado de outro, tá é. tudo ali no mesmo caldeirão. E esses caras ditam as regras de tudo que vai acontecer. E agora o que se fala muito aqui? Se ventila essa informação, porém, nem todo mundo tá ligado, né? Tem a questão de criptomoeda, que já vem há um tempo assolando e muita gente investiu nisso. Só que no momento em que der algum crash financeiro, e se porventura, junto ao crash financeiro, também acontece a gente ter o tal do apagão, que algumas pessoas mencionam, cara, lascou. Porque daí tu não tem como resgatar a tua moeda, se tu não tem nenhum eletrônico. Se não tiver dinheiro físico, e como eles estão tentando fazer isso já de logo passar tudo pro digital, cara, como é que tu vai ter moeda de troca? Como é que tu vai chegar? Tu vai chegar lá e fazer isso aqui, ou entregar um saco de bala pra pessoa, ou fazer assim, ó. Ah, beleza, eu vou levar um Ou você vai saco de fazer que nem arroz. na China, né? Que você passa o punho assim, né? Isso aí é mais estranho ainda. Então, Voltando. só pra complementar, os Rothschild também estão no meio, tá? Ah, tu foi conferir. É uma das mais influentes e ricas da história financeira. Eu vou te dizer que eu acho, mas eu também não quero bancar que como diz um amigo meu, não quero fazer a fina e acabar fazendo a grossa, né? Mas eu acho que eu já ouvi falar, mas eu também não tenho certeza, não. Mas Bilderberg e Rockefeller eu tenho certeza. Esse Sim, nome aí, sim. não tinha É, ouvido, quer dizer, não tenho os certeza. Rothschild, eles são lá da onde que é que eles são? Família. A maioria são Ah, ingleses. eu acho que não, esses acho que são tipo alemães, hein? Rothschild. Pode ser também. Rockefeller? Então, família judia. São judeus.
Ah, isso explica um pouco do ranço do Bigodinho, né? Esse é o nome que não pode É, citar. Esse é, esse aí não pode, não, esse aí não pode falar o nome, não. senão dá ruim nos vídeos. Então, É. é essa galera que manda no mundo. E o George Soros, eu não sei qual é, que é a ligação dele com essa turma, mas eu sei que ele tem alguns ativos em várias empresas e ele também é um cara muito metido ambientalista, vamos colocar assim, tá? Não, é. Só que ele também é o cara que o Enéas, aqui no início dos anos 2000, falava muito que ele era o cara que. Ah, como é que eu vou falar isso de um jeito que a Deep Web não nos pegue? Mas É perigoso. ele é o cara que, sem ninguém saber, tá de terno, do outro lado do planeta, mandando em todo mundo que tá no morro e que cria dependência química na turma. Boa explicação. Tá? Aí entendedores entenderão isso aí. Sim, sim. E aí esse é o cara que manda. Vamos dizer que esse é o cara que manda no Brasil, tá? Porque querendo ou não, quem manda no morro tá mancomunado com a política. Essa aqui, ainda bem que tu tá longe, né? Eu posso ser caçado com esse papo aqui que eu tô batendo. Eu tô mais com a cabeça a prêmio nessa aí. Mas, Não, mas do sinceramente, jeito que você tá falando, do jeito que você tá falando, não tem tantos problemas, acredito eu. eu não sei não. É que se eu escancarar mesmo, e o detalhe, sabe o que é o mais absurdo de tudo? Isso já era falado lá. Tem outras pessoas que, inclusive, tem quase que um xará meu que falou a respeito disso, só que com uma linguagem mais subliminar. E alguns desses caras sumiram. Um deles é o tal do Daniel Fraga, por isso até que eu citei meio que meu xará, né? Não tenho parentesco algum, apesar do sobrenome. Mas esse cara é um que sumiram com ele daqui. Aí ventila-se a informação de que, eu não sei se ele tá agora na... Eu não sei se ele tá na Islândia ou se ele tá no Canadá, que eu sei que são lugares que não tem nada a ver um com o outro, nem em relevo, nem nada. Mas é que eu não tenho certeza da exatidão, da precisão da minha informação, né? E eu sei que esse cara tá trabalhando agora, acho que tipo como se fosse numa plataforma petrolífera, mas não é em alto mar, é em solo. Ah, E sim. aí esse cara tá lá e tal, ele viveu uma vida completamente diferente dele, ele mudou bastante a aparência dele, fez cirurgias plásticas, tem barba hoje, coisa que ele não tinha, ele mudou muito pra conseguir se camuflar lá. Mas dizem, né? Caramba. Dizem. Eu não tenho como comprovar, porque eu não tenho o contato do cara. Tampouco se eu esbarrar com ele na rua, eu não vou reconhecer, porque eu não sei o parâmetro de altura dele nem nada, então. E talvez se a voz do cara, como eu não lembro muito, também não vou reconhecer, porque. Por exemplo, a tua, agora que eu tô acostumado a ouvir, mesmo que um dia passe numa tela e eu não esteja assistindo, eu Ah, que nem eu, vou. eu com a sua voz também. Eu já me acostumei. É legal, é interessante isso até, né? Como é que o cérebro ele já vai se acostumando com a voz das pessoas, né? Vai ficando familiar, né? E daí chega um ponto de. Tu ouve a pessoa falando e tu não precisa ver a imagem pra saber, é tal pessoa. É, Tu acaba é. assimilando. Vamos lá. E aí, dessa turma aí, muitos deles têm ligações lá com aquela ilha do tal do Epstein. Isso dá pra falar porque meio que virou assunto geral. E aí nós temos de famílias que mandam no mundo, sociedades que já não são mais tão secretas assim. E aí tem os Sim. rituais antigos que moldam a política moderna. Na verdade está bem interligado à pauta George Soros, Rockefeller, Bilderberg e como é que é o nome da última aí? Rothschild. Rothschild. Nome de... parece raça de cachorro, né? Rottweiler. Lembra um pouco. Não deixa de ser. É. Meio que. E aí, disso nós temos aqui a nova ordem mundial, a New World Sim. Order, teoria paranoica ou um plano em andamento. Essa aí, para mim, cara, o homem inventou o dinheiro, né? Não tenho nada contra, porque depois da saúde é a coisa mais importante que o cara tem que ter. Que eu falo para as pessoas, ter dinheiro não é problema. O problema é a ausência dele. Aí isso nos causa problema. E Exatamente. dinheiro nos proporciona conforto, escolhas. Tu consegue fazer melhores escolhas quando tu tem dinheiro. Sem ele, Perfeito. então, assim, Perfeito. dinheiro não é pecado. O detalhe é o como o ser humano lida com ele. E aí a gente tá falando não do pobre que conseguiu ascender um dia. A gente fala dos mandantes. Os caras que Sim. foram lá e inventaram, mas eles deram um jeito de ter a maior fatia. Esse sim. Esses são os grandes senhores canalhas do mundo. E aí a gente entra num vespeiro bem complicado que é até onde esses caras realmente são humanos para valer? E até onde se estende esses tentáculos, esses braços desses caras com a grana que eles têm. Porque se eles estão em tudo que tem algum nome, a elite global, pô, eles mandam na gente sem a gente entender que eles mandam. Aí a gente pega Exatamente. indústria farmacêutica. Por que, por exemplo, aqui Big tá. Pharma. Aí ó, já tá ligada mesmo, né?
Eu não sei se tu sabe, tá? Mas eu não sei se isso acontece em todo o Brasil. Como tu tá um pouco. Quantos anos tu tá mesmo no Japão? 8 anos. 8. Então tu te distanciou um pouco disso, mas aqui, cara, fecha um lugar, a gente até brinca que vai abrir uma São João, ou até tô fazendo propaganda de graça agora pra eles. Ou uma Panvel. Ou sei lá, qualquer outra Farmácia? empresa. É. Porque aqui tem as gaúchas, né? No resto do país devem ter lá droga, não sei o quê, Sim, sim. farma, não sei o quê, ultra farma e assim vai. Então aqui o cara fecha um lugar, uma empresa, a gente já pensa qual. E chega a ser absurdo que às vezes no mesmo bairro e a, sei lá, 10 quadras, nem isso, uma da outra, tem uma outra farmácia. Aqui mesmo na minha volta, tá? Tem pelo menos, deixa eu contar de cabeça, tem 5 bem perto da minha casa. 5. Então, assim, se tu andar meio quilômetro, tem uma farmácia a cada meio quilômetro. Caramba. Eu, Nossa. isso que eu. Agora eu lembrei. Eu tô falando de 5 com duas bandeiras diferentes. Tem mais uma no meio do caminho. São 6. Então, assim, fecha uma coisa, abre uma farmácia. E aí, na contrapartida, também cresceu muito o número de mercados. E esses caras, esses senhores do mundo, eles são acionistas da comida, toda a comida do planeta, independente da marca, aquela mais conhecida, que inclusive tem os chocolates que a gente adora. Aí aqui, as indústrias que eram nacionais ou do nosso território, aqui solo gaúcho, uma empresa chamada Delis, americana, comprou, e aí tu vai olhar os acionistas, bingo, os mesmos. E aí todas as empresas aqui do ramo alimentício já não são mais nacionais. Acho que uns 70, 80% é tudo americana já, mas os acionistas, esses novos. Caramba. Então assim, ó, a comida não é mais brasileira, é a desses senhores do mundo. E aí a comida ela é ultraprocessada. E aí aumenta o número de farmácia para manter o cara drogado de um lado e vivo, pagando imposto e não sei mais o que, e comendo. Bingo, e tudo ficando caro pra caramba. E aí tem o tal do crash que vai rolar financeiro, tá assim, ó, na iminência de rolar, mas eu acho que vai mais uns 4 ou 5 anos. Ou seja, quem é chinelão aí e nos assiste, dê jeito de ganhar mais dinheiro e guardar. E tenta ter um pouco de dinheiro físico, porque a hora que estourar e tiver o tal do, sei lá, 3 dias de apagão, seja lá o que for, a gente tá lascado. Então, cara, e tá tudo pra rolar, tá? Vamos lá, qual que é a Não, tua. então, não, então, é que agora você falou do dinheiro físico, né? Que aí então, quando eu tava no Brasil, eu já tava acostumada a usar cartão de débito. Nossa, direto cartão de débito pra cá, né? Era uma coisa que ainda não existia o Pix na época, né? Porque eu vim pra cá em 2018. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive um baque, Fraga, porque aqui ainda o japonês ainda como é que eu vou dizer? Ele resiste à automação total do dinheiro. Aqui foi o lugar que eu e meu filho na época, né, quando a gente chegou aqui, a gente voltou a utilizar dinheiro. Então Voltar a ter aqui papel na ainda é mão. muito. Aqui a gente pega, tipo, meu primeiro salário, não, meu segundo lugar, o segundo lugar que eu fui trabalhar, recebi o salário na minha mão, dinheirão ali, ó. Aí agora, depois de 2019, em 2020, quando eu cheguei aqui, eles estavam começando a fazer alguns sistemas para poder já automatizar alguns pagamentos. Primeiro que aqui tem um costume de ter muito cartão de ponto. Então, supermercado, posto de gasolina, tudo tem cartão de ponto e isso realmente aqui funciona muito bem. Tanto é que teve vezes, acho que até semana passada, que eu tava sem dinheiro na carteira e que eu fui só. Porque eu fui no banco, tirei dinheiro, deixei numa outra carteira que eu tenho, que tem um cartão de banco e tal. Porque aqui, gente, ainda tem caderneta de banco, que Puta você merda. passa a caderneta, você vê todo o histórico ali. Então, assim, tipo, ainda é um pouco arcaico aqui, sabe? Porém, nesse aspecto de se der um crash aí total, ainda vamos ter dinheiro aqui em mãos, porque é muito comum isso ter aqui. Então, Eu sei que tem hoje em alguns dia nós temos os lugares. dois. Tem alguns lugares, tipo uns mercadinhos, que só aceitam grana física, né? No Japão. Ah, não, tem um restaurante aqui que é o Saizeria, que é uma rede grande que tem no Japão inteiro, que é dito um restaurante italiano. Hum. Dito, né? Mas assim, lá a gente só paga em dinheiro. Só pode pagar em dinheiro. Que Então tem alguns doideira, lugares cara. aqui que é só dinheiro. E aí o que que acontece? Quando eu cheguei aqui, foi um baque, porque eu tava tão acostumada a passar cartão, 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 e aqui não existia. E aí, hoje em dia, o que compete muito com o dinheiro aqui é um aplicativo chamado PayPay, de pagar, né? O PayPay. Não Não. é PayPal, não é Ah, PayPal, é não, PayPay. PayPal foi o que enriqueceu o Elon Musk, agora é o primeiro trilionário do planeta, né?
Que é da nossa turma de cancerianos, olha aí que loucura. Dia 28 ele faz aniversário. Pois é, exatamente. E não, e outro, vale ressaltar que ele é trilionário, mas, gente, ele não tá com um monte de dinheiro lá, é ação, né? O pessoal não entende muito bem É, isso, não, não, né? o cara tem patrimônio que, É, se juntar tudo isso, dá 1 trilhão, mas não é que ele tem isso guardado num cofre lá. o pessoal, né, eles fazem esses memes aí, achando que estão falando que o cara, ai, por que ele não distribui isso pro mundo inteiro? Não, Cara, é cada coisa. eu fiz a conta de quanto daria isso se ele distribuísse para 8,2 bilhões de pessoas. Primeiro que ele ficaria pobre, sabe quanto é que eu e tu ganharíamos? Uma base Quanto? de uns 200 e poucos reais. Ou seja, não ia resolver a vida de ninguém. Tu ia torrar isso aí com... Então, não, o povo tem umas ideias assim que eu não sei. Eu acho que é o Tico que não fala direito com o Teco, porque não é possível, né? Bom, mas Voltando ao enfim, sei foco. que, só para terminar, né, assim, aí começou a ter esse aplicativo PayPay, que hoje em dia Essa é a a minha gente paga pergunta. as contas. Essa é a minha pergunta. O PayPay também não tem na China? Ou lá é outro, né? Eu não sei se é o mesmo, é o mesmo sistema, se não me engano, mas acho que é outro nome. Tá, Talvez seja outro segue nome. então que eu só queria... Mas então, é mais, tipo assim, funciona como, talvez, é como se fosse um Pix aí, tá? Por exemplo, eu posso mandar pra você um PayPay sei lá, 15 mil ienes, vai. Eu vou lá, cai na hora, sem nenhum custo nenhum, porque quando eu vou fazer transferência pelo banco, gente, aqui também tem uma taxinha, tá? É uma taxinha pequena, mas tem uma taxa que eles cobram, né? Agora, por exemplo, o PayPay, no caso, se eu quiser mandar um dinheiro pra você, você pega e você não tem, a gente não tem nenhuma taxa cobrada. E aí eu posso pegar e também acumulo pontos. Eu pagando no PayPay, eu acumulo pontos, que depois é revertido em dinheiro. Então, assim, eles estão tentando também se automatizar. Mas para o japonês, realmente, é muito difícil deixar a nota. Vai ser difícil deixar a nota aqui. A cédula, no caso, o dinheiro físico. Isso, a cédula. É uma coisa que é muito tradicional aqui, entendeu? É muito tradicional. Porque, inclusive, tem muitas comemorações que as famílias dão dinheiro, sabe? Tipo, quando o neto vai se formar, quando é aniversário, quando é formatura, quando é ano novo. Geralmente os avós colocam dinheiro, eles dobram. Tem até um jeito diferente de você dobrar o dinheiro para você colocar num envelopinho para você poder entregar de presente. Então, assim, são várias coisas. É muito tradicional, sabe? Vai ser difícil, eu acho, que aqui abolir a cédula de É, dinheiro. analisando bem, como o Japão é basicamente uma ilha, eles vamos dizer que eles acabaram não entrando nessa onda de digitalizar tudo, apesar de ser um lugar extremamente tecnológico, Exatamente. justamente porque, pô, se dá um crash ou um apagão, sei lá, imagina, cara, 3 dias. Se for uma semana, então, cara, é quase o apocalipse pra valer, tá? Uma semana sem cobertura de satélites, como é que a gente vai ter semáforo aqui no Brasil, por exemplo? Transação bancária, que é o principal pilar aqui da nossa conversa nesse momento. E fora outras coisas, acho que até algumas coisas, talvez bancárias, com certeza tá ligado, mas Sim, alguns sistemas operacionais também de hospitais, eu acho que também dependem, se eu não tô viajando na também. maionese. Aí, cara, imagina, sei lá, uma super erupção solar que ocasiona uma onda de um calor ou de uma radiação muito forte, derruba todo o nosso sistema de satélite. Acabou. Tu pode até ter energia elétrica, talvez, mas sem os sistemas de telecomunicações, o mundo para. Exatamente. Aí, como que um lugar com uma certa densidade em algumas localidades, numa ilha, que está lá um pouco mais isolada do resto do planeta, não está conectada a um continente para ter como fazer alguma troca ali, com um câmbio com alguém que tá do outro lado, mesmo com outra moeda, mas fazer uma troca, não tem como. Sim. Então acho que por isso que os caras vão dizer que eles têm essa precaução de continuar lidando com dinheiro físico para numa eventual loucura dessas, ninguém tá tão Não, e já desprovido. aconteceu, já circulou até na internet esse assunto. Teve uma vez que deu um apagão, algum problema no sistema Pelo que eu de sei foi na pedágio Europa. também. Ah, tá, foi aí, tá. Não, foi aqui. Deu algum problema no sistema de pedágio e eu não sei se foi um problema, se foi um apagão, o que foi que aconteceu? Eu sei que teve um problema sério aqui, todo mundo teve que pegar, passar o pedágio e não estava, como tava sem sistema, quer dizer, o pessoal estava passando sem pagar. Você acredita que parece que 80%, mais de 80% das pessoas, depois de uma semana, foram pagar o pedágio? Mesmo sem ter ninguém para cobrar isso, ou vamos dizer assim, É. exigir a cobrança.
Sim. E aí, o que que acontece? Numa dessas vezes que eu passei, porque tem algumas cidades grandes aqui, também tem uma área que você pega, tipo, um pedágio, porque como é muito dense, densidade, né, demográfica é muito alta, tem alguns lugares, assim, que você passa por umas expressas dentro da cidade, para poder otimizar o tempo, né? E aí você paga um pedágio por justamente otimizar o tempo, né? Uhum. E aí eu também eu não sei se eu tava sem. Não é que eu tava sem dinheiro. Eu tava com dinheiro. Ah, mas eles estavam sem. Era um sistema que só podia cartão. E aí veio de novo o rapazinho lá, ele me anotou tudo, o meu endereço, anotou meu telefone, pegou minha carteira de motorista, anotou tudo. Ele falou assim: não, você pode ir, que aí depois você vai receber na sua casa um boleto e você paga. Realmente veio pra cá, chegou, aí eu paguei até pelo PayPay mesmo, porque vem a código de barra, peguei o aplicativo e paguei. Então, assim, aqui é legal porque também eles têm várias alternativas, entendeu? Eles Sim. vão lá, e aí você dá os dados lá pra eles e eles depois eles te cobram, né? Não, enquanto tu tava falando, eu fui ajeitar a luz aqui. Hoje eu tô numa disparidade quanto à tua câmera que eu vou te contar, né? É. Não sei se vai ficar Não é, mas é porque eu estourado. também tô com um ring light aqui. Você tem ring light também? Não, não, não. Eu tenho. Vou mostrar aqui minha iluminação. Uau! É, que querendo ou não, eu coloquei esse papel, não sei se ele é um manteiga ou alguma coisa similar, porque daí ele não dá tanto reflexo nos óculos, né? Mas eu não Sim, sei, é eu verdade. acho que é a minha internet que não tá legal, não tá das melhores, né? É a porcaria da internet da Claro, que é um lixo de serviço. Vou aproveitar e escancarar isso, porque eu pago, então. Senhor Carlos Slim, mexicano aí, dono, por favor, melhore as suas telecomunicações, tá uma bosta, tá? Não, mas eu vou falar que aconteceu a mesma coisa comigo também hoje na minha live. Eu tava caindo toda hora e não era minha amiga que tá aí do Brasil, era eu aqui. E aí até uma menina falou assim: Mas você tem. A sua internet é da Claro aí no Japão? Eu falei: Puta Putz, merda. eu Mais falei, um. pode ser que seja. Não, eu tive a infelicidade de trocar. Eu tinha de uma outra empresa aqui que é local, tá? Regional. Era bom, só que daí começou a ficar caro. Eles mudavam o valor a cada 6 meses e sempre mais caro. Só que o Tongão, Tanso, Ganso aqui, ao invés de entrar em contato e daí, cara, eu tenho uma proposta, melhora. Eu já fui lá e cancelei direto. Ah, que ser, né? O bacana, né? Aí mudei pra esta naba aí. Tá, tudo bem, comecei pagando 75, já tá agora 95, 6 meses depois do contrato. Só que, cara, às vezes eu olho aqui eu tô pixelizado. Tudo bem que como tu tá com uma câmera hoje que é descomunalmente melhor, tu tá numa qualidade uau, né? Bacana, É que você tu tá consegue nítida. perceber isso. Pra mim, eu não consigo perceber a diferença muito, É, assim. não, tu tá nítida, assim, tipo, dá pra enxergar teu contorno com perfeição, assim, ó. Tu consegue distinguir bem onde é a camiseta e onde é a almofada atrás de ti. Agora como eu tô nesse troço aqui que é pra variar uma cortina preta, blackout, pro pessoal entender, e isso é pra melhorar o som, porque se eu tiro, começa a dar eco. E aí fica ruim no microfone. Então por isso que eu uso a cortina e ela é super grossa, né? Aí eu todo de preto, né? Mas é assim, a luz é pra cá, quase que atrás da cortina, a iluminação do Sim. quarto. Então, como não vem pra cá e eu não tô com a tela branca aqui, não tá legal. Vou ter que dar um jeito, né? Agora, uma curiosidade minha: você Vai. monta toda hora, você monta e desmonta? Não, isso aqui depois que veio pra cá há um ano e pouco, essa goleira que eu Tá chamo, aí. né? Tá? Que é parte Ah, é parte do escritório, entendeu? Porque curiosidades da fã do canal. pô, valeu, valeu. Fãs fiéis aqui é tu e o Lucas. O resto é meio muda bastante a Não, mas é turma. que tem fãs que são aqueles fãs que não se mostram. Ah, tem. É, não, e realmente tem uma É. que já comentou bastante, hoje em dia ela tá mais calada. E ela até comentou do marido dela, que vamos dizer assim, tem ramos inerentes ao meu. Mas eu acho que ela não manifesta mais, muita opinião dela. Mas depois do vídeo polêmico, cara, ela comentou, acho que deve ter o quê? Agora deve estar na ordem dos 110 vídeos. Pelo menos uns 50 ela comentou. Então, um abração É, fortíssimo. então. Pena que eu não É, recordo o nome, senão eu citaria, mas eu também não sei se a pessoa quer se expor, né? exato, é. Tem Hoje em isso. dia a gente tem que tomar tudo cuidado na internet. É que aqui tem a tal da lei agora de proteção quanto às informações pessoais, então é uma nova PL daqui. Aliás, não é PL não, virou lei mesmo. Acho que é LGPD, uma coisa assim o nome. Então tu não pode, sem autorização expressa, assinada, carimbada e não Mas sei o então, quê. você sabe que isso é uma coisa que eu fico pensando aqui no Brasil, isso precisa virar lei, né? Porque aqui no Japão isso não precisa virar lei. Na real, por exemplo, que nem eu vou na creche da minha filha, tem uma apresentação dela. Muito, assim, tem muitos vídeos hoje em dia que você vê pela internet ali, se você for pesquisar, vídeo em japonês e tal, das criançadas. Até tem alguns vídeos que os pais não ligam, que tem um monte de criança ali. Mas tem muitos vídeos aqui, quando você quer.
colocar numa uma rede social, no YouTube, os pais têm o cuidado de pegar e quadricular todas as carinhas de todas as crianças, de todo mundo que tá ali para não aparecer a cara das outras crianças, entendeu? Aqui se faz com pessoas com algum tipo de deficiência. É que deficiência não é legal falar, né? Com algum tipo de causa especial. Condição especial, sim, sim, Melhorou. Isso aí, perfeito. sim. Condição especial e idosos com essas características e crianças, sim, também é. Eu acho que é assim, eu acho que de 14 ou 16 para baixo não pode expor a figura. Ou talvez até de Sim, 18 é, mesmo. então. Então, só que daí aqui fizeram a lei, né? Porque antes tu filmava alguém, eu tirava a foto e colocava aleatório, né? Enfim, cara, as doideiras do mundo moderno, né? A gente ainda tá aprendendo a lidar com É, tudo isso, né? É bom porque traz conforto, tecnologia é legal, não sou contra. Minha mãe briga muito, porque ela é 68, a idade dela. Ela fala, meu, vocês inventaram esse monte de coisas, ela me inclui no bolo, né? Ela comenta, ficou muito mais difícil, porque, por exemplo, ela adoraria que fosse tudo ainda no dinheiro de papel, dinheiro físico. Meu pai também tem isso, né? São separados desde que eu tinha 7. Mas eu, sinceramente, eu apoio o eletrônico. Porém, eu penso, né? E o dia que der essa zebra aí, o que, que a gente vai fazer, né? Mas, cara, nem tudo a gente tem controle nessa vida, então vamos viver. Tu já ouviu falar do tal do projeto Bluebeam? sim, Então tá. já. Aí agora o que, que a gente tem? IA. Esse projeto Bluebeam, que é dizem, né, que é uma preparação para uma possível invasão alienígena. Daí tem uma teoria da Sim. conspiração assombrosa em cima disso, né? Que é o pessoal tem a temática ou a visão de que vão emular uma invasão alienígena para unificar toda a população e isso vai ser o levante do anticristo. É que, pelo menos a teoria que eu ouvi é que, por exemplo, cada pessoa vai ver o Deus daquele que se identifica, vai vir no Ou céu. O que eu ouvi foi isso. Cada nação vai ter né, a cultura ali, vai ver o Deus que acredita. E aí isso vai fazer com que as pessoas realmente ali achem que é a redenção e tal. Foi o que eu ouvi falar, né? E que essas projeções vão ser tudo no céu. E falam que até as próprias aparições que estão acontecendo hoje em dia também é desse projeto Bluebeam. aí é que tá, né? Cara, e agora acho que foi semana passada, não sei, um cara filmou um cara que vai pro meio do mato seguido, tá? Ou seja, não é. E esses caras todos eles têm muito medo de se expor ao ridículo, né? Aí ele fez um sobrevoo de drone, eu acho que isso é no pé, vamos dizer assim, da floresta amazônica. Aí ele fez um voo de drone porque ele machucou o pé dele. E ele fez um sobrevoo pra ver assim, tipo, como é que são as características do relevo que eu vou ver adiante, né? E aí ele filmou Hum. num dos rios lá uma figura que não parecia nem humana e nem um animal que a gente tá acostumado a ver. Aí tem um nome que o pessoal dá que é caboclo d'água, uma coisa assim, que é uma entidade que os indígenas apontam e os locais como essa, vamos dizer que é o mais próximo dessa figura aí. Seria uma figura humanoide com um aspecto assim de a pele como se fosse a de um girino, bem escura, obviamente, mas com esses traços de uma coisa humanoide com uma pegada meio de peixe, ou sei lá o que. Mariranha, uma coisa. Vamos dizer que todos esses entremeios aí. E aí, Só o que cara. em pé? Não, nadando, nadando. Só que o detalhe, né? Pô, o drone lá, a cento e poucos metros de altura, filmando lá pra baixo, não deu pra ver bem. Mas assim, é estranho o que foi visto. E aí, nessa imagem de drone, não vai ter manipulação. É estranha a figura, porém, eu não vou dizer assim, eu não vou cravar é uma figura alien ou é um ser intraterreno. Não sei dizer. Não, Sim, não tenho o sim. devido preparo. E como a gente já vem citando há um tempo, né? Eu creio da possibilidade. Eu sempre bato nessa tecla. É, eu também. Pô, afinal, são muitos planetas no cosmos pra gente estar sozinho. Porém, eu nunca vi nada. Mas agora, juntando vamos dizer que a nossa cultura, que as nossas lendas aqui sobre o Brasil, e os caras já citavam, sei lá, 500, 400, ou seja, antes de virem os portugueses, os caras já citavam lá na cultura indígena espalhada aqui que eles viam essas entidades. Então, assim, será que a gente já não é visitado há muito tempo mesmo? Será que essas figuras já não pertencem ao, ao nosso planeta, porém estão lá, vamos dizer, escondidas? Então, eu acho um tanto estranho. E aí tá o tal do projeto Bluebeam, que vai fazer com que a gente olhe para uma coisa achando que é, como tu falou, a redenção. Foi muito bem pontuado tu ter falado isso, é bem oportuno, porque daí muita gente vai
passar pela experiência e vai pensar, puxa, eu não fui levado no arrebatamento. Quer dizer que eu vou ficar aqui e agora tudo vai virar um inferno. Tô lascado. E não, cara. E aí outra também, né? Tem aquela coisa do... O pessoal acha que quando a gente sai daqui, desencarna, fica lá no astral, naquela dimensão e nunca volta, né? Meu, é mais fácil ir e vir, né, para vários lugares diferentes. Tu pode ter sido uma pedra em uma das tuas vivências lá em tal lugar, ou um ser como se fosse um cachorro, uma foca, Sim, sim. em outra vida, e daí evoluiu ao ponto de hoje habitar corpos humanoides, do que essas pirações que o pessoal tem dogmática e com antolho aqui do lado, né? Mas, enfim, vai tentar falar isso aí pra fanático religioso é difícil, né? Aí Ah, é difícil. os caras vão É acreditar que, difícil. cara, eu não fui levado por nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou arder no mármore do inferno. Então, não, imagina para um muçulmano como é que vai ser o negócio. É porque lá é só o Velho Testamento, né? Imagina como é que vai ser lá. Esses caras vão puxar a daga na hora e vão sair dando no meio de todo mundo que tiver na volta, né? Tipo, ah não, se eu fiquei, agora eu vou tocar o F na galera. Ou fazer ou com o outro ou com si mesmo também, né? Pode ser também, né? É. É, Que eles têm tipo, também esse pensamento meio harakiri da vida, né? meio kamikaze. Eles têm, né? Olha aí, ó. A outra pauta, moedas digitais e bancos centrais, o fim definitivo da nossa privacidade. Bom, esse aí também é outro vespeiro, né? A gente aqui, ó, a gente tá expondo a nossa latinha na internet. Tem uma droga aqui de uma webcam na minha frente. Tu na frente de uma câmera de um celular. Cara, na verdade, acho que todo mundo já tem os seus rostos escaneados, né? Ah, é. Dificilmente. Então, tem pessoas que não, né? Tem pessoas que elas gostam de se esconder, né? Tá, beleza, mas onde é que tu vai chegar? Eu tô querendo chegar é que essas pessoas, elas acham que elas estão seguras por conta disso. Porque tem muita gente que não tem rede social, tem muita gente que se esconde atrás das câmeras. Só que elas estão com ledo engano, porque de alguma outra forma, com certeza, ela já foi. Talvez essas sejam as pessoas mais fáceis, na realidade, de se rastrear. Porque como a grande massa hoje em dia tá numa rede social, estranhamente são as pessoas que não têm. Hum. Porque quem nos garante que Interpol, CIA, e eu tô falando desses nomes que são os mais conhecidos. A nossa própria polícia aqui do Brasil e a do Japão, tá? Que não são as É. mais citadas. Quem sabe eles já trocam informações entre si e os senhores do mundo daqui a pouco estão lá com a foto dos nossos pais, que em teoria não se expõe aqui na rede, mas eles sabem, esses dois aí estão falando, mas olha aqui o senhor fulano, a senhora fulana. Interessante. Nem precisa ter tão escaneado assim. Então, Olha, aqui no Japão é um pouco mais difícil, tá? Disso acontecer, de ninguém tá aqui porque é rastreado. Aqui é muito mais difícil. Porque, na real, você tem um documento aqui, quando você vai fazer, eles já tiram a sua foto. Eu tô falando isso da população em geral, tá? Japonesa. Então, o nome disso é My Number. Então, lá ele já tem, você já, é tipo um documento chipado, que tem todas as suas informações, todas. Endereço, tá vinculado ao seu sistema de seguro de saúde. Então, eles podem ter acesso a todo o seu histórico de saúde. Então, quer dizer, aqui no Japão é mais difícil, tá? Você falar que você não tem como ser rastreado. Quando eu cheguei aqui em 2018, eles já pegaram a minha íris. pá, que doideira. Em 2018. Ah, então, cara, não tem, cara. A gente tá imerso na Matrix. Vamos até talvez resgatar esse assunto, que eu acho que tu tem até mais propriedade de falar do que eu. Porque Não, mas tu isso olhou aí com numa. certeza. Aqui, Tá, a gente tá imerso, né? Não tem como, né? Por isso que eu nem. desculpa, eu te cortei, né? Você ia falar Não, outra não, não, coisa não, não, sobre não. Matrix. É que na verdade, assim, tu assistiu ele numa fase onde tu já tinha ligações neurais melhores pra logo de cara compreender do que se tratava, né? Eu não dei a devida importância, que eu acho que o filme estreou, eu tinha 11. E eu fui olhar Sim, ele você com falou. 12, 13. Então eu não dei a devida importância. Daí quando eu fui Você não olhar. assistiu? Ó, faz 2 semanas que a gente se falou. Você não assistiu nesse ínterim? Bah, eu vou ter que olhar. Não, porque agora eu tô falando de novo e esses dias eu passei por um post bem daquele momento da Trinity montando na moto com o chaveiro. Aí, Demais. Então, mas por isso que você falou assim, o primeiro que é o mais assim. Mas na real é que assim, o primeiro é impactante, mas depois tem uma sequência que aí você tem que entrar na onda da viagem da não, história, né? eu não acho tão horríveis assim, tá? Só que eu acho eles inferiores ao primeiro. Eu acho que eles quiseram pirar muito no CGI, na questão da tecnologia, da imagem, Sim, e sim. deram uma cagada um pouco no roteiro. Mas o que que acontece, né?
Vamos dizer que eles fizeram um fanservice pra tentar pegar um número maior de pessoas. Sim, Então, sim. assim, eu entendo o motivo que fez eles terem se preocupado menos com o roteiro e dado mais ênfase à piração da imagem. Só que na É, contrapartida, pra mim, cagou um pouco a história olhando como adulto hoje. Porque tu não. sim. Tem roteiro, furo de roteiro que não cola tanto, né? Depois que tu Sim, chega numa. é verdade. Eu Depois de, ah, concordo com você. tipo, Tem umas coisas ali que. por que que eu vou até pegar ganchos de outros filmes que eu lembrei agora? Ah, por que que o fulano teve que voltar? Que nem o Caverna do Dragão, que sempre a porra do unicórnio fazia alguma merda pro É, Bob ter que voltar, sabe? E aí todo mundo saía do portal que traria eles de volta pra cá pra salvar. A Uni, né? A Uni é a abreviação de a unicórnio. Uni. É. É. Então é mais ou menos isso, esse furo de roteiro, tá? Como eles dizem, a mãe do roteiro ruim é a conveniência, ou uma coisa assim. E aí, eu acho que os filmes 2 e principalmente o 3 fizeram isso, tá? Mas aí quando eu olhei a porra do 4, aí eu vi assim, não, o 2 e o 3 são fantásticos perto dessa. Que fizeram o último agora, né? Cara, ali foi uma total viagem na maionese, né? Não, aí não, mas assim, tipo, tem a hora que o Neo transcende lá, pra mim, isso aí depois que eu fui ligar uma coisa com a outra, né? Porque, sabe, você assistiu o filme Lucy? O da. Como é que é o nome da atriz? A loira? Scarlett Johansson. Johansson. Eu acho aquela cena quando ela vem pra era dos dinossauros, que o bicho tá lá tomando água, sei lá, e tá com os pés em uma superfície aquática e vira pra ela. É. Aquela cena é muito boa. Tá, e aí, o que que tá contado do filme? Então, eu quero dizer que, assim, na hora que o Neo transcende, é mais ou menos aquilo lá que acontece com a Lucy, né? É quando você consegue ter a onisciência de tudo, né? E aí que você falou disso, e aí eu vou falar pra você que eu acredito que, de qualquer forma, sabe, Fraga, quando a gente se desmaterializar desse corpo de carbono, a única coisa que vai ficar é a consciência. É meio que Lucy, entende? Eu, Concordo. quando eu tive a oportunidade de consagrar a medicina da ayahuasca, eu tive uma experiência. Nossa, cara, eu tive certeza ali que a nossa consciência é a única coisa que vai ficar e é ela que vai julgar o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado nessa vida. Cara, que bom que tu puxou esse gancho, que daí eu posso até ignorar a pauta aqui, porque a gente tá na metade dos assuntos, mas pode deixar pra outra. Porque esse assunto aí, ele é muito massa. Quando tu consagrou, as imagens que tu viu, era como se tu tivesse de olho aberto aqui nesse mundo 3D ou não? Não era, porque não tinha como ser 3D, porque as imagens que eu tive eram Não. imagens assim, tipo. Não. Isso eu entendo. Eu acho que eu não formatei bem a pergunta mesmo. Vamos lá, vamos ver se eu melhoro ela agora. Quando tu, de olhos fechados, estava dentro da tua experiência, o que tu enxergava lá tinha a mesma nitidez que quando tá de olho aberto? Ah, com certeza. Acho que até mais. Olha aí, então eu não tive tão forte. Eu não tive tão Então, pra forte. mim, então, porque assim, eu consagrei, acho que foi umas. Foi bem antes de eu vir pro Japão. Foi bem na época que eu tava vindo Tá, pra cá, que eu mas tava vendo as coisas. desculpa a curiosidade, mas era iluminado também as cenas que tu via ou não? Não, então. Então, depende. Depende, porque assim, a última experiência que eu tive mais forte foi quando realmente eu tive sensações e visualizações. Então, assim, eu realmente eu me vi. Me desintegrando, tipo, meu Uh, corpo se desintegrando, e eu senti meu corpo, tipo, o braço saindo, tudo, e eu tava rodando, e de repente eu tava numa. Como se fosse uma engrenagem de um motor, igual o Matrix, que quando o Neo ele vê aquele. É meio complicado de explicar isso. Toda vez que eu tento explicar isso é meio complicado, porque o que vem na minha cabeça é diferente de como eu posso exprimir em palavras, né? Mas é como se fosse um motor de uma engrenagem e que aí eu vi meu corpo todo dilacerado já. Eu vi, só que eu senti, mas eu não senti dor, sabe? E aí eu sei que eu estava consciente daquilo tudo, que eu senti que meu corpo tinha se desintegrado, mas que eu estava ali plena, sabendo que eu estava ali. Tanto que o que me preocupou na hora que eu vi tudo aquilo, eu falei assim, gente, agora eu tô aqui, como é que eu faço para voltar? Aí nessa hora que eu falei, como é que eu faço para voltar? Eu acordei aqui na realidade, né? sim. Cara, que doideira. Eu quando consagrei, faz uns 2 anos, 3, não sei agora. Hum. Eu tive uma primeira experiência que foi frustrante, então investi e não Mas acho que tive a nada. primeira é assim. A primeira é meio Não, que. mas dizem que não é o normal, tá? E eu tomei a. Eu tomei. A forte? Não, eu tomei as 2 doses e não aconteceu nada. Meu corpo formigou, fiquei deitado, nada aconteceu. Nessa segunda eu Hum. fiz sozinho. Não foi nítido, era como se fosse um sonho, ou seja,
É aquele sonho antes de tu acordar, tá? É tudo meio escuro pra caramba e não Sim. 100% nítido, tá? Mas aí, entre as várias experiências que eu tive, que eu relato isso num vídeo que eu posso depois te encaminhar, de uns 40 minutos de relato, uma das mais fortes que eu tive, que assim, que eu lembro com carinho, foi quando a moça que tava cuidando da cerimônia, era só eu e ela, né? Uma baita profissional, até tem que. Recomendo a todos que puderem. Pena que não é todo mundo que vai ter acesso aqui ao Rio Grande do Sul para falar com ela, que é a Bruna. Baita terapeuta ela. E aí ela conduziu muito bem, ela colocou uma música infantil, né? E aí, antes dela tocar a música, ela falou: vem alguém muito especial te visitar. Eu, na minha mente daqui, pensei, será que é a minha avó? Que eu gostaria de ver a minha avó materna, não tive a oportunidade de conhecer, né? Ela partiu um ano antes de eu nascer. E eu sei que ela gostava muito de netos homens. Ela tinha um apreço por homens maior do que mulher. Coisa da cultura dela e coisa da época, tá? Não vem ao caso aqui eu tentar justificar. E eu sei que com certeza se ela tivesse me visto vivo, aliás, ao contrário, né? Se eu tivesse visto ela viva, com certeza ia ter uma sintonia, ou enfim, eu ia ser um cara mimado, tá? Enfim, é isso. E aí eu pensei, vai ser ela, né? Não, daí chegou na hora, eu olhei no horizonte, cara, tipo a Terra dos Teletubbies, tá? Não sei se tu teve essa. Alguma Sim, vez tu passou sim. pela imagem. Veio eu criança, cara, com uma roupa bem específica que eu lembro de quando eu era bem guri, que eu tinha 4 anos. E aí eu abracei o meu eu criança ali. Eu adulto, agora careca, barbudo, tal, barrigudo. Abracei aquela criança e, daí eu aqui, mas chorei, assim, porque foi muito louco. É uma coisa Caramba. inexplicável. Só que não foi com a melhor imagem, tá? Com a melhor, vamos dizer assim, é como se tu tivesse sintonizado uma TV com antena parabólica e com aquele chuvisqueiro dos anos 90, tá? Ah, Tentando. mas talvez a pergunta não seja você ter visto, mas você sentiu. Eu não. Eu sentia lá e cá. Mas assim, quer dizer, eu sentia mais aqui. Eu sou muito terra, eu acho. Ou. Hum. Eu. Você não conseguiu sentir o abraço que você deu em si Não, mesmo? não. Mas eu consigo, como é que eu vou dizer? Eu consigo imaginar, mas eu não consegui sentir. Eu acho que, vamos dizer assim, eu tenho que tomar uma dose bem cavalar. Não, mas talvez não, eu tô perguntando isso porque isso demonstra que você é muito visual, porque você visualizou, né? Você não é tão sinestésico. É isso que eu tô querendo dizer, mas não tem nada, eu acho que é só uma característica sua. Ah, tá. Então, ou seja, não é nada alarmante, nada Não, que eu não tô nem prejudica. julgando nem nada. É porque assim, com isso eu queria saber só se você é mais visual. Então eu já percebi que você é visual bem, né? Tipo, você consegue ver. É, Você como é que se diz? Você é afetado mais pela visualização. por isso que eu acho que é um palpite infundado em instituições minha cabecinha de ideias, tá? Não tem como eu cravar isso. Eu não poderia. Eu acho que se um dia caísse o véu do mundo espiritual, eu ia me assustar muito. E eu acho que é por isso que eles me deram a percepção de consciência, não de tudo, mas de algumas coisas. Vamos dizer assim, eu tenho permissão até um certo ponto. Tá? Eu não tenho muito, não são todas as coisas, eu apenas consigo imaginar elas. E eu acho que se eu ouvisse vozes, eu ia dar uma pirada, talvez ia ter medo. Eu fico pensando nisso também. E se eu visse, porque um dia, por exemplo, um cara fez com IA como seria o mundo espiritual, a batalha que a gente veria. Cara, o cara em teoria tava dentro da casa dele sozinho dormindo, ele acordou, mas um monte de entidade bem esquisita e uma batalha rolando entre os trevosos e os não trevosos ali dentro da casa do cara. O cara mostrou assim, como seria o mundo, como seria se nós humanos enxergássemos o mundo espiritual acontecendo em simultâneo com o nosso Simultâneo. 3D. Cara, é bem assustador. Daí eu pensei, putz, se é isso aí mesmo, e eu acho que é, tá? Esse é o detalhe, eu acho que é mesmo. Eu ia me apavorar, porque, cara, a gente nunca tá sozinho. Tem noção disso? Quer dizer, tu tem, eu sei que tu tem. Mas agora quem tá nos ouvindo nesse momento, ou parando pra assistir, e já deixo o meu muito obrigado, imagina o quão louco seria isso, tá? A gente Deixa o vendo. like aqui, viu? Porque às vezes não tem like aqui. Não, deixa um comentário também, nem que tu chame a gente de doido, pirado, não tem problema. Tá? Mas isso ajuda pra caramba, gente. E também, se não gostar, com todo prazer, até te respondo se bobear. Mas eu acho que por isso que eu vim consciente de algumas coisas, como eu te falo, não me vendo como um cara especial, porque eu sei que tem gente muito melhor, com certeza. Mas eu tô longe de ser o dos piores. Então, me veio junto à minha massa cinzenta aqui, a massa cefálica, o chip do
da desconfiança de tudo que, quando tentam colocar dogma, colocar na gente antolho, e segue essa esteira aqui. Cara, eu não consigo ser assim. Eu tô sempre, tipo, fazendo as coisas aqui que eu acho que são necessárias ser feitas, né? Pra não ir preso e pra pagar as contas. Mas eu tô sempre pensando, quando eu entro no mato, às vezes eu entro em oração. Porque dizem que tem que pedir permissão, né? Eu não vou ficar falando dentro do Sim, mato, porque assim, vai que eu começo a falar e um cara escuta, e é justamente um cara que tá armado e pode se sentir, vamos dizer, afetado pela minha presença ali. Então eu não falo, mas na minha cabeça o tempo inteiro eu fico intuindo isso. Olha, sim, me deem sim. permissão, eu tô vindo aqui com apenas com a única e exclusiva, vamos dizer assim, eu venho com a tarefa, com a incumbência de executar essa tarefa com todo respeito. Do jeito que eu vou entrar, eu vou sair e manter as coisas em ordem e tal. E vou intuindo isso. Sim. Porque eu penso, cara, Perfeito. eu não vou lá pra esculhambar, pra avacalhar com nada. Eu acho muito massa quando eu tenho que ir pro mato e ver a natureza, aquela que talvez não tenha sido tocada pelo homem. E quando eu vejo uma água pura, assim, cara, eu tenho até vergonha de pisar lá. Que eu penso, tá, e se eu pisei lá naquele saibro, e quem me garante que lá não estava contaminado de um esgoto de 15 dias atrás, eu vou pisar nessa água aqui, que daqui a pouco tá alimentando toda uma família de peixes. Essas coisas eu penso enquanto eu tô lá, tá? Então, Caramba, muito louco isso. Muito é, interessante essa sua, né, o seu tento, mecanismo de pensamento. tento, É, tento. então, você falou isso agora e ontem eu tive uma hora de almoço um pouquinho mais prolongada e eu falei, ai, putz, eu vou passar. Me deu uma na telha de ir na cachoeira que tem aqui perto. E aí, Nossa. então, aí liga com o que você tá falando, porque eu falei, não, eu tô precisando colocar meu pé na água, né? E aí eu fui, eu também tem a mesma coisa, só que como é dia de semana, não tinha ninguém nessa cachoeira, foi ótimo, né? Então eu cheguei lá, tava tudo ali pra mim, ali ao meu dispor, né? E eu já agradecendo já, e aí indo lá naquela água pura, meio transparente, maravilhosa, gelada, né? E eu lá, fiquei lá um pouco, nossa, assim, sai reenergizado. Aí, saindo de lá, tem uma floresta. Depois você vai ver as fotos no meu Insta, depois eu vou publicar elas ainda. Tem uma floresta de muitas árvores, altíssimas. Aí eu fui lá fazer a silvicultura, né, que eles falam, né? Que eu fui lá abraçar uma árvore. Ah, então. Gente, que delícia que é. Nossa senhora, Eu é uma não, energia. eu não abraço, mas eu toco. E sempre também dou uma espécie de orada, Ai, tipo, nossa, mas vou te convidar um dia a você abraçar, porque você está abraçando aquela vida e ela também está te reenergizando. É uma troca mútua ali. É muito gostoso. Ah, me arrepia, ó. É muito bom. mas eu falo até com. Cara, isso é doido, tá? Quando eu tenho certeza que num raio de, sei lá, 20 quilômetros não tem ninguém na minha volta, eu falo até com a pedra. Não, eu também. Eu sou bem. Nesse ponto eu sou bem doidão mesmo, sempre fui. Tá? Falo até com a pedra, com o saibro, com a terra, com o solo, no caso. E Sim, agradeço aquilo ali, porque eu sei, cara, se eu sim, tiver a oportunidade de vir pra cá com essas junções aqui de carbono, seja lá mais o que for, hidrogênio, enfim. E essa turma tá aqui. Eu sou um produto disso, né? Eu sou o resultado exatamente. dessas somas de ações químicas e talvez físicas aqui que me fizeram vir pra cá. Então, cara, tem que ser grato, porque foi com a permissão lá de cima que o cara, com aquilo ali, Sim, porque querendo ou não, o pessoal às vezes esquece, né? A mesma molécula de ferro, de carbono, como tu bem citou, que tá lá na árvore, é a mesma que habita o nosso corpo. exatamente. Ou Não, e seja, outra, assim, na realidade, como diz Lenine naquela música Paciência, a vida é tão rara, né? Porque as condições que nós temos aqui para estarmos aqui nesse estado aqui e convivermos com árvores, com animais, com micróbios, com tudo que tá aqui, cara, as condições desse planeta é maravilhoso, tipo, é um milagre. agora tu falou em vida microscópica, né? Lembrei de uma coisa. Todos nós somos trilionários de Ó, micróbios. ótimo. De vida Somos microbiana. mesmo. Mesmo depois do banho, tu tirando ali boa parte das tuas células mortas de cima da tua casca aqui, tu sai dali com 1 trilhão de bactérias no teu corpo. Eu não sei se Com dentro certeza, todos nós somos. ou fora, ou Nossa, se em ambos. isso daria um ótimo meme. Eu também sou, né, trilionário de bactérias. Ótimo. Tu quer, não querendo te cortar, mas é um adendo. Tu quer pegar um cafezinho, que eu acho que a gente vai mais 1 hora aí, se tu conseguir. Se tu não. Tranquilo. Aí eu vou. Podemos então?